Olá, meus queridos alunos, muito boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o professor Lucas, ok? Essa aula de vocês ela acontece em dois blocos, tá? Então, ela é em desdobro. Tá? O professor Paulo César vai continuar na matéria, tá? Não houve uma substituição de professores. Nós dois vamos dar continuidade na matéria, tá bom? Inclusive a ementa do curso de vocês é muito grande nessa parte de gestão de pessoas. Então eu e o professor Paulo César nos organizamos, ok? E dividimos então a ementa, tá bom? Então a disciplina é a mesma, gestão de pessoas 2, e agora vocês têm dois professores. Eu e o professor Paulo César, tá? O PC. Bom, galera, então vamos lá. Então o que nós vamos falar na nossa aula de hoje? Então agora que eu já me apresentei. Bom, a gente vai começar falando da parte de jornada de trabalho, tá bom? Então, um grande problema na gestão de pessoas que dá muito conflito é a questão, galera, da jornada de trabalho, tá bom? Então, a vida da gente já é muito corrida. Todo mundo tem compromisso pessoal, enfim, não tem? Vocês sabem que vocês têm. Tá bom? E além disso, a gente tem o trabalho também. Então, galera, quem trabalha na parte de gestão de pessoas não é muito fácil de conciliar, tá bom? Vocês vão ter vários casos, tá bom? De funcionários que chegam às vezes atrasados e que vão inventar mil desculpas, às vezes realmente tiveram algum problema. Muitos casos de gente querendo trocar turno, de negociar folga e, olha, essa parte da questão da jornada de trabalho é um dia a dia nosso, tá bom? Eu trabalho também na parte, esqueci de falar isso. Eu trabalho no departamento de recursos humanos, tá? Sou formado em administração, sou formado em direito, ok? Então eu falo por experiência própria para vocês, eu vivencio isso no meu dia a dia, tá bom? Bom, agora não, porque agora suspendeu a atividade presencial no campus, tá? Eu trabalho no RH de uma faculdade. Mas é uma coisa que vocês têm que estar preparados para lidar, tá bom? E para vocês lidarem com isso, vocês têm que ter conhecimento, tá? Porque a coisa não é tão simples assim, ok? Porque nós temos leis, tá? Que regularizam a nossa jornada de trabalho, ok? Na aula de hoje, a gente vai falar de um modo mais genérico, tá? Como assim, professor? A gente vai falar hoje das normas trabalhistas que emanam da CLT, tá? Da Consolidação das Leis do Trabalho, que é mais genérica, para um público mais geral. Depois tem algumas bem específicas, tá? Que tratam de jornada de trabalho. Então, por exemplo, como que é a jornada de trabalho de uma pessoa que trabalha numa plataforma marítima de extração de petróleo lá no meio do oceano, onde que é totalmente impossível da pessoa ir para casa. Não são esses casos que a gente vai tratar hoje na nossa aula. A gente vai tratar casos mais próximos da gente, tá? E existe é impossível de eu tratar todos os casos numa aula, tá? Então, o que eu fiz, né? Então, eu vou pegar os casos mais comuns, que mais acontecem, tá? Vou pegar já uma parcela grande, tá bom? Então, vamos lá. Falei para vocês a CLT, né? A nossa CLT, galera, foi feita, né, numa época bem conturbada as relações de trabalho, tá? Então, ela nasceu lá no meio da crise lá do café, onde o povo estava saindo do campo e indo para a cidade, tinha aquele monte de gente desempregada, então mão de obra super abundante, tá? Onde o empregador simplesmente, olha, você não está satisfeito com o serviço, tchau, que tem uma fila aí de uns 1000 aí fora querendo entrar. Era bem assim. E foi conturbadíssimo mesmo, tá? Então, trabalho infantil, tá? Jornadas de trabalho intermináveis, tá? Turno de 16 horas, uma coisa assim, horrível, tá? Então, a CLT ela nasceu nesse contexto, tá? E a gente carrega essa herança do passado, ok? Não só a herança da CLT em si, como também essa herança, tá? Cultural, com essa preocupação que nós temos em estipular essas normas, tá?
Porque principalmente os mais antigos, eles sempre vão se lembrar lá de como que era antigamente e tudo mais. E a gente estuda isso também na escola, lá no ensino médio. Você estuda esse período, tá? De todo esse contexto, tá bom? E galera, a gente sabe que hoje já não é mais tão assim, né? Não sabemos se é por causa das leis que vieram estipular, olha, então a jornada de trabalho agora vai ser assim, 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 assim. Se não fizer, vai sofrer multa, vai ter fiscalização, vai ter que indenizar o empregado. Então pode ser que as leis tenham, enfim, cumprido o papel delas, que é realmente normalizar aquela situação, okay? Parametrizar aquela situação e corrigir aqueles erros. A gente não sabe se vem de um processo de humanização das relações de trabalho, onde hoje talvez os empregadores sejam mais conscientes, né, que estão lidando ali com pessoas, ou se vem do próprio clamor, né, do público aí. Então, por exemplo, há alguns anos atrás lá, em São Paulo descobriram um galpão, tá, onde que a empresa X mantinha ali um grupo de pessoas, que inclusive refugiados, ok? Que vieram de outro país e que mantinha aquele grupo de pessoas ali em regime de semi-escravidão, tá? Isso nos anos 2000 para frente. Então, às vezes você pensa, putz, né? Para que tanto zelo? Para que tanta coisa? Hoje não é mais assim. Não é mais assim por quê? Porque existe a lei que impõe, entendeu? Se não existisse, como seria, né? Então, tem toda essa preocupação. Ah, eu estava falando do clamor, né? Então, muita gente que comprava daquela marca ficou escandalizado, revoltadíssimo. Consumidor, galera. O consumidor quer comprar barato, mas ele quer que a empresa cumpra todas as normas lá de todas as leis trabalhistas, entendeu? Assim funciona a cabeça do consumidor. Enfim, essa empresa teve um impacto nas vendas dela, assim, terrível, porque a notícia repercutiu, era uma empresa grande, era uma empresa têxtil, tá? Do segmento aí de vestuário, de roupa. Em regime de semi-escravidão, já há alguns anos atrás, tá bom? Então, hoje deu uma melhorada muito boa, tá? Em relação lá quando surgiu a CLT. E, nossa, professor, mas a CLT tá desde aquela época? Sim, mas não tá igual, tá? Então, ao longo do tempo, ela foi reformada, tá? Então, alguns artigos foram revogados, surgiram novos artigos, tá? CLT o que é? Uma consolidação. Então, são várias leis juntas num compêndio. Então, tinham várias leis esparsas, leis trabalhistas, que eles compilaram aquilo num livro só, tá? Isso é uma consolidação. Pegou tudo, consolidou, tá? Mas mesmo assim ainda existe muita legislação esparsa, tá? Que não está dentro da CLT. Bom, mas enfim, vamos dar prosseguimento, né? Prosseguimento. Bom, galera, então como que a CLT então tenta resolver esses casos aí, tenta regularizar essa jornada de trabalho de um modo que seja viável para as duas partes, né? O empregador precisa então produzir e o empregado precisa do emprego, né? Mas ele também quer boas condições de trabalho, tá? Ele quer uma vida digna, então ele precisa ter ali o dinheiro dele, ele precisa ter a casa dele, então ele tem a família dele, tá? Então vem a lei e tenta apaziguar e tenta chegar num consenso do que é viável para as duas partes e institui uma série de direitos trabalhistas com relação à jornada de trabalho, tá? Já falei para vocês, nós vamos ver do modo geral. Eu dei esse exemplo da plataforma de petróleo, mas existem outros casos também, mais próximos aqui ao nosso dia a dia, mas que também existem leis específicas para eles, tá bom? E de novo, nós estamos vendo hoje o geral, tá? O que é o mais aplicado. Depois tem os casos específicos, tá bom? Havendo tempo, eu vou pegar os mais, como se diz assim, por exemplo, banco, farmácia tem um regime bem diferenciado, telefonista tem convenção própria, depois a gente vai falar o que é convenção coletiva de trabalho, tá bom?
Então vamos lá. Como que a CLT ela começa então os artigos? E são porque são, na verdade, são muitos. De tão zelosa ela é com relação a esse tema da jornada de trabalho, que ela não destina só um capítulo, ela destina uma sessão inteira só para isso. Uma sessão significa que tem vários capítulos e cada capítulo tem vários artigos, tá? Muitos deles foram revogados. Revogados significa que não tem mais efeito. Muitos foram incluídos, tá bom? Ao longo do tempo. Enfim, ela tá lá, tá bom? Então, ela começa como? Então, ela começa instituindo que a jornada de trabalho não excederá 8 horas, tá? Diárias. Só aí você já vê que não vai ser tão fácil assim. Porque, por exemplo, a maioria dos contratos de trabalho são 44 horas, não são? Semanais. Se você dividir as 44, então vamos lá, de segunda a sexta são 5, dá mais que 8. Ah, mas tem o sábado. O sábado é um dia útil. Para a maioria dos casos, você conta ele como um dia útil. Aí se dividir as 44, então, por 6, dá 7,33. Então também não dá 8. Então você já vai ver, não, então a CLT estipula 8 e na verdade se cumprir as 8 todo dia ainda vai sobrar hora. Então ainda vai fazer a mais, tá? Mas aí você para e pensa, professor, mas quase ninguém trabalha 8 horas ou 7 horas que seja no sábado. Bom, então nisso as empresas têm um pouco mais de liberdade para instituir para os funcionários, tá bom? O horário dos empregados quem faz é a empresa, que no caso a gente que lida com gestão de pessoas, tá? No meu caso eu que trabalho lá no RH. E vocês que desejam ingressar na área de administração, talvez acabem até indo trabalhar em algum RH, por que não? Precisamos de administradores também no Departamento de Recursos Humanos. E mesmo que lá não esteja, se você estiver responsável por algum setor, departamento, então você vai ter pessoas ali embaixo do seu guarda-chuva. Então você tem que fazer a gestão de pessoas do seu grupo ali, tá bom? Do grupo do qual você é responsável. E você mesmo tem que saber a sua própria, porque você vai executar uma jornada de trabalho. Bom, então voltando no assunto dessas 8 horas. Olha, aí já é igual uma corrente, é um elo que liga ao outro, tá bom? Então como que é feito? A grande maioria das empresas põe de segunda a sexta 8 horas, tá? E no sábado coloca 4 horas. Tá? Algumas empresas não querem trabalhar, algumas empresas não trabalham no dia de sábado, tá? Então, como que já funciona isso? Aí, se eu pegar as 44 horas e dividir por 5, aí já dá mais que 8. Então, aí já começa a primeira coisa, tá? Pode extrapolar 8 horas, desde que... Bom, no caso desses do sábado que é suprimido, e a pessoa vai compensar essas horas do sábado durante a semana, tá? Para dar as 44 horas. Se o contrato da pessoa for 40 horas, beleza. Se não for 40 horas, aí tem essas 4 horinhas do sábado que você tem que diluir elas no decorrer da semana. Aí precisa de ter, no mínimo dos mínimos, um acordo individual de compensação de horas, tá? O que está falando? Que você não está fazendo horas a mais. Você está compensando as horas do dia que você não vai ir. Você tem que compensar essas horas durante a semana, tá? O correto esse é o correto. Então, você tem que compensar aquelas 4 horas dos sábados, tem que compensar elas de segunda a sexta. Isso se você não trabalha, tá? Em dias de sábado. Galera, e como que é a jornada diária de trabalho? A jornada diária de trabalho também tem algumas regrinhas, tá? Então, se o seu contrato de trabalho é desse de 44 horas, primeira coisa, você não pode fazer essas 8 horas, mesmo que porque depois tem outros artigos que regularizam. Então, mais para baixo tem outro artigo que fala dos intervalos, tá? Então, a jornada de trabalho são 8 horas, mas elas não são ininterruptas, tá? Se a jornada de trabalho exceder mais de 6 horas, você tem que fazer um intervalo de no mínimo 1 hora, tá? No mínimo 1 hora, no máximo 2,
Para ser mais que 2 horas, também tem que ter um outro acordo, um contrato coletivo, tá? Instituindo que pode fazer mais de 2 horas, tá? É por isso que eu falo que dá muito problema essa parte de você fazer a gestão de pessoas com relação ao controle de jornada, porque ele é engessado, entendeu? Então, às vezes, o empregador até deixaria você fazer 3 horas de intervalo, mas tem a lei que fala que tem que ser no máximo 2. Então, às vezes, o próprio empregado ele quer fazer meia hora só de intervalo e ir embora meia hora mais cedo. Tá? Então a pessoa fala, não dá tempo de eu ir embora para minha casa, eu tenho que acabar almoçando aqui perto mesmo da empresa, então eu vou lá no restaurante, eu almoço lá e depois eu fico com um tempo ocioso, que não dá para fazer nada naquele tempo. Eu não posso fazer só meia hora de intervalo para eu ir almoçar e depois eu saio meia hora mais cedo? Não pode, por causa da lei, tá? Então dá muita confusão isso, tá? Então no mínimo uma, no máximo 2. Para ser mais que 2, tem que ter lá um contrato coletivo. Tá bom? É bem engessado, é bem chatinho. Outra regrinha básica, já que a gente está falando da jornada diária, então nós já vimos, né? O contrato de trabalho tem mais que 6 horas. Por exemplo, se você vai fazer 8 já deu mais que 6. Aí você tem que colocar um intervalo de 1 hora, no máximo 2. Não necessariamente após a sexta hora. Tá? Então você tem que, por exemplo, você pode fazer 4 horas, pôr intervalo de 1 hora e fazer mais 4, que aí dá 8, tá? Ou você pode fazer 5 horas no primeiro turno, colocar 1 hora de intervalo e depois fazer o restante no terceiro turno, tá? Você não pode fazer, por exemplo, 7 horas, um intervalo, entendeu? Porque aí já deu mais que 6, tá? Então, isso é bem chatinho de entender. Eu vou fazer depois um texto base para vocês poderem acompanhar isso melhor, tá? Então, isso é o básico do básico. Bom, a entrada e saída. Desculpa, voltando ainda à questão das 6 horas. Professor, você falou mais de 6. O meu contrato de trabalho é de 30 horas semanais, eu faço só 6 horas de segunda a sexta. Você tem que ter, então, um intervalo de 15 minutinhos, pelo menos. Então, não é de 1 hora, tá? É só um intervalinho, não precisa nem de bater o ponto nesse intervalo, tá? Mas já ficou compactuado que você tem uma folga aí. Então, é pra você ir no banheiro, pra você sair pra tomar uma água. É bem dizer esse tempo aí, tá? Você imaginar, por exemplo, uma linha de produção, então a pessoa tem que ter um tempinho para ela dar um tempo de saída ali e tal, ok? Bom, não vou nem falar que na China você não tem esse tempinho, né? Você tem que aguentar ali bravamente que você não pode deixar o seu posto de trabalho. Então, nós sabemos que alguns países essas relações de trabalho ainda são bem conturbadas, né? Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito agora, vamos tratar mesmo de Brasil, tá bom? Bom, então, se não excedeu 6, não precisa dar um intervalo de 1 hora, tá? 15 minutinhos entre a jornada. Tá, então agora a gente tá falando do dia, tá? Então, como é que fica a questão dos atrasos, entrada e saída? Tem uma regrinha também um pouco confusa, tá? Mas é perfeitamente possível você entender e aplicar. Existe uma tolerância, então você vai falar lá, ó, seu horário de trabalho aqui é das 8 ao meio-dia, tá? E das 14 às 18. Então, você estipulou o horário de trabalho do seu empregado. Só que ele tem uma tolerância, tá? Essa tolerância é tanto para mais quanto para menos. De 5 minutos a no máximo 10. Não estipulando no máximo 10. Por exemplo, eu tenho 2 turnos, tá? Então eu entrei 5 minutos atrasado no primeiro turno e eu entrei mais 5 minutos atrasado no segundo turno. 5 com 5 deu 10, beleza, tá dentro do limite. Eu cheguei atrasado 10 minutos já no primeiro turno, mas no segundo turno eu entrei na hora certa. Tá, deu 10, tá dentro da tolerância. Eu entrei 10 minutos atrasado no primeiro turno e eu entrei 5 minutos atrasado no segundo turno. Então, deu 15.
né? No total deu 15. Então você marca realmente o atraso. Aí nesse caso você extrapolou a tolerância. Aí eu pergunto, você lança, né, quando você for fazer o salário do empregado, você considera os 5 que passou ou os 15? Você considera os 15. A pessoa extrapolou a tolerância, você conta normal. Aí você esquece a tolerância, aí a tolerância caiu em desuso, tá bom? Isso para mais também. Então a pessoa fez lá 5 minutos, 10 minutos a mais. Eu vou pagar como hora extra aqueles 10 minutos? Não, o que é justo é justo. Se um empregado pode chegar 10 minutos atrasado e não ter aquilo descontado, então se ele sair 10 minutos mais tarde, notem, está dentro da tolerância. Ele também não precisa de pagar a hora extra desses 10 minutos, tá? Bom, isso vocês vão somar todo mês, né? Você não vai lançar 11 minutos lá no salário do empregado. Então, você vai fazer o cálculo, quantos dias tem no mês, né? Quantos dias ele trabalhou, você vai fazer o cálculo lá do dia a dia. Aliás, provavelmente vai ter um sistema que o faça. Bom, galera, outra questão interessante, que é de um dia... Então, a gente estava falando do diário. Agora, a gente está falando como que fica, então, professor, de um dia para o outro. De um dia para o outro também tem que ter um intervalo, tá? Entre as duas jornadas. De no mínimo 11 horas, tá? No mínimo 11 horas. Para quem tem a jornada assim, já todo dia das 8 ao meio-dia, das 14 às 18. Tá, nunca vai ter o problema das 11 horas. Mas o problema já começa com escala, né? Então, às vezes, o seu horário de trabalho não é sempre certinho assim. Então, quando você vai montar a escala de um funcionário, de um empregado, você tem que ter em mente também essa regra, tá? Então, se o funcionário, o horário dele normal é esse que eu passei, das 8 ao meio-dia e das 14 às 18. Só que teve um dia lá que ele teve que fazer outro horário, tá? Ele fez, ao invés de fazer o turno da manhã e da tarde, ele fez o turno da tarde e de noite, tá? E aí ele saiu 11 horas da noite, ele saiu 11 horas da noite. Ó, ele vai entrar no outro dia, 8 horas da manhã. Você tem que contar 11 horas, tá? E falar para ele, ó, então amanhã você vai entrar a tal horário, tá? Você não pode deixar extrapolar. Então, de um dia para o outro, no mínimo 11 horas. Ok, galera? Bom, isso é o básico do básico, tá? Lógico. Vocês vão ver que tem classes trabalhistas, né? Tem funções específicas que a convenção coletiva trata disso, que é o que eu tinha até comentado com vocês. Tá? Então, por exemplo, eu sei, porque lá no meu serviço tem. Então, telefonista e assistente social, a jornada delas é de 6 horas. Isso está compactuado na convenção coletiva da categoria delas. Tá? Então, além da CLT, nós temos acordos coletivos, acordos individuais, ok? E leis esparsas que tratam sobre temas específicos. É onde que eu falo para vocês, eu estou passando o geral. Depois tem casos específicos, e aí vocês têm que estudar caso a caso. E dependendo do lugar que vocês estiverem trabalhando, vocês vão lidar com mais de uma convenção ao mesmo tempo. Ok? Bom, mas aqui eu já estou matando, tipo, uns 80% do jeito que trata mesmo a CLT, tá bom? Quando não tem nenhuma convenção, nada que trata sobre o assunto, aí você utiliza a CLT, tá bom? Bom, galera, espero que estejam conseguindo compreender, né? Porque afinal eu estou gravando, na verdade, um vídeo, né, para vocês assistirem. Mas se alguém tiver dúvidas, perguntas, pode me fazer no decorrer da aula, tá? Não tem problema nenhum. Bom, já que eu estava falando no começo da aula, eu comentei com vocês de acordo de compensação de horas, tá? Isso também tem uma regrinha. Então, agora a gente acabou de falar da jornada normal, tá? Então, agora vamos falar um pouco dessa compensação de horas, porque isso também tem. Então, eu tenho que compensar, lembra? Eu falei? Então, você trabalha 8 horas de... Ah, interessante. Desculpa, vou voltar um pouco. O intervalo, pelo amor de Deus. O intervalo, esse que você faz
de no mínimo 1, no máximo 2 horas. Então, olha lá, seu horário de almoço, seu horário de janta, vamos pôr assim, entre um turno e outro. Ele conta como jornada de trabalho, ou seja, você remunera, você paga aquela hora, ou não? Não, você não paga aquela hora. Você paga as horas trabalhadas, ok? Você paga as horas trabalhadas. Então, o período de descanso do funcionário, mesmo que seja por força de lei, a lei que mandou você dar aquele intervalo, aquele você não remunera, tá? Nem o tempo gasto entre o deslocamento do empregado até o local de trabalho, tá? Então, você trabalha lá em São Paulo, naquele trânsito, naquela coisa, aquele transtorno, a pessoa demora 3 horas para chegar no serviço. Lamento, aquelas 3 horas é um tempo mesmo. Por isso que muitas empresas até preferem contratar gente que já mora mais perto. Então, no anúncio da vaga lá do emprego, põe lá, preferencial morar perto da área X lá, e põe lá a área que a empresa, onde que está localizado o local de trabalho do empregado. Porque você não remunera, tá? Antes dessa reforma de 2017, que teve toda essa repercussão, não sei se vocês estão na parte da repercussão que deu, mas a gente pagava uma coisa que chamava horas in itinere, que é o deslocamento, mas quando a empresa se localizava em um local onde que não tinha transporte público, nem meios da pessoa chegar sozinha ali, tá? Então, um caso muito típico de horas in itinere, por exemplo, a pessoa trabalha numa hidrelétrica, por exemplo, não passa ônibus, tá? Não, sabe, não tem transporte coletivo, não passa metrô, não passa ônibus, tá? É difícil de chegar de carro. Então, nesses casos, a pessoa recebia esse adicional aí, essa hora in itinere. Mas isso caiu, isso já não se paga mais, tá? Mesmo que sendo feito de transporte da empresa, tá? Então passava o ônibus da usina lá, recolhendo o pessoal, tá? Nos pontos lá e tal, aquele percurso antes, aquele tempo lá, antes era pago, hoje não é mais, tá? Então não existe mais as horas in itinere, você paga mesmo as horas trabalhadas. A única hora que não é trabalhada que você paga é o descanso semanal remunerado, tá? Então, todo mundo tem direito a 24 horas ininterruptas de descanso, tá? Então, gente, é o domingão, tá bom? Então, domingão, você tem direito de usufruir o domingão, tá? Inclusive, a empresa paga aquele dia para você ter lá um momento de lazer, para você ter lá um momento de descanso, tá bom? Isso é pago, tá? Então, inclusive, muitos vêm destacado lá no Lerite, DSR, Descanso Semanal Remunerado, tá bom? Depois a gente vai ver que tem algumas situações em que você perde esse benefício de descanso semanal remunerado, tá bom? Eu já vou falar agora. Pessoal, quando a pessoa falta, uma falta não justificada no decorrer da semana, a empresa pode descontar o dia, tá? E a empresa pode descontar o DSR, o descanso não remunerado, o domingo, tá? Porque entende que aquele dia que a pessoa faltou, a pessoa já usou para descansar. E entende que por ela não ter avisado nem justificado e a empresa teve um prejuízo, a empresa também não é obrigada a pagar, tá bom? Então tem essa exceção. E tem uma vertente que fala que mesmo se a pessoa tiver muitos atrasos durante a semana, não uma falta, o sujeito não apareceu lá o dia inteiro. Algumas vertentes mais rígidas falam que também é possível da pessoa perder o direito ao descanso semanal remunerado, tá bom? Galera, tá já com 29 minutos, daqui a pouco vai cortar. Tá? E também eu falei, não dá para esgotar todo o tema hoje, tá bom? Bom, então lembrando, eu parei na parte do descanso semanal remunerado. Na próxima aula a gente vai falar do pessoal que trabalha no domingo, que a gente sabe que tem,
A gente sabe que tem. Então, tem pessoal que trabalha, por exemplo, já falei. Então, tem as farmácias, muitas abrem no domingo. Supermercado, muitos abrem aos domingos, tá? Então, a gente vai falar como que funciona esse direito ao descanso semanal remunerado para esse pessoal que trabalha aos domingos, tá? E também nós vamos falar dos feriados. Então, são setores que não podem parar, tá? E que tem que trabalhar os sábados, domingos e feriados. Então, a nossa próxima aulinha, a gente vai começar falando disso, tá? Que é o ponto que eu parei nessa aula. E eu vou deixar, então, o texto base para vocês poderem ter um respaldo, tá bom? Então, eu tirei lá os artigos da CLT que falam sobre a nossa aula de hoje. E eu vou deixar disponibilizado para vocês lá na parte, pessoal, de arquivos, tá bom? Lá na plataforma Teams, tá ok? Pessoal, espero que tenham compreendido bem, tá? E vou repetir, estou à disposição de vocês na plataforma, podem me chamar se tiverem dúvidas, tá bom? Espero que tenham gostado da nossa aula, né? Então, esse foi o nosso primeiro contato. A aula passada foi feriado, não teve aula, né? Então, esse bem dizer está sendo o nosso primeiro contato. Antes vocês tinham só o professor Paulo César. E, enfim, espero que tenham gostado, tá? Tenham uma ótima noite, tenham um ótimo final de semana, tá bom? Um abração para todo mundo e se cuidem, galera. Tchau, tchau, tudo de bom.